Oi, gente! Tá começando o terceiro episódio da 10ª temporada do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. Uma temporada toda especial, já foram 2 episódios incríveis e é lógico que o terceiro não iria ficar para trás, né? Trouxemos um tema de suma importância, gestão financeira. Então fique aí, já pega aí papel, caneta, porque a gente trouxe cases, especialistas, vocês vão amar. Mas lógico que antes disso tudo, esse podcast só acontece por conta dos nossos super parceiros. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Vitrali Design, Casulo Guarda Tudo. Então vamos lá, só que não antes... Vamos compartilhar, dar like. Já passamos de 40 mil inscritos, gente. É um super case, né? 40 mil, mas o foco é chegar até a 11ª com 50 mil inscritos. Então, vamos lá, compartilha, dê like, façam tudo que vocês quiserem, mas aproveitem esse conteúdo de qualidade. E agora, Mariana Florentino, fundadora da Florim, que há 7 anos... ajuda a empreender, mulheres a empreender. Muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Dai. É um prazer estar aqui hoje. O currículo dessa mulher, gente, é gigantesco. Eu vou até tentar aqui um pouquinho, vou falar alguma coisa, e depois no decorrer do programa você vai me falando, porque realmente ela começou seu caminho. A Mariana publicou artigos na América do Sul, Estados Unidos e Europa sobre empreendedorismo. Possui um case na Babson College. Tá certo. A universidade que é referência de empreendedorismo no mundo e também lecionou sobre o tema na Universidade Estadual de Santa Catarina e outras várias coisas. Parabéns, um super currículo. No episódio passado eu também dei uma gaguejada num outro currículo da Gabi Pavan, mas vamos lá, é um prazer receber vocês aqui, gente. Obrigada. Bom, para começar, a gente terminou com essa apresentação sua. Por que esse nichar empreendedorismo feminino? Sim. Eu acho que é muito importante a gente entender melhor a importância de um nicho, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas entendem que ao nichar elas vão estar perdendo oportunidade dentro do mercado e é justamente o oposto disso, né? Mas quando eu decidi empreender e trabalhar com empreendedorismo feminino, veio, na verdade, da minha dissertação de mestrado. Eu fui fazer mestrado em empreendedorismo feminino em Santa Catarina, e aí lá eu percebi que as mulheres, na hora que elas estavam crescendo os negócios, a grande dificuldade era justamente o financeiro. E por não querer que o meu trabalho fosse um trabalho que ficasse, às vezes, largado ali dentro da universidade, é que eu fiz, então, a Florim. Então, a Florim, ela nasceu dessa pretensão de que as mulheres não tivessem como dor principal lidar com o dinheiro e com a gestão financeira dos seus negócios. E eu super concordo com você com a questão de nichar. Eu sempre defendi, mas a grande maioria tem medo de nichar e perder clientes. Sim. Sendo que é o contrário, né? Você nichando, você acaba virando referência muito mais rápido e acaba que vem outros clientes por conta dessa referência. Sim. E quando a gente fala de dinheiro, acaba que é uma linguagem muito voltada para os homens. Eu via muito essa parte sendo delegada na gestão dos negócios. Então, era meu marido cuida, o gerente do banco é que administra, ele que toma as decisões e assim por diante. Então, justamente para aproximar essa linguagem, porque um negócio não dá para a gente tomar as decisões só por amor, ou só no feeling, ou precificar de acordo com o sentimento, como muitas vezes eu escuto dentro da consultoria, né? A gente tem que ter mais noção dos números da nossa gestão, se a gente quer que o nosso negócio dure muitos anos. E acho que esse é o maior desejo de todo mundo que empreende, né? Então, por isso que trabalhar gestão financeira com mulheres, com gestoras. Com certeza. E especialmente com arquitetos, designers, que são profissionais que saem da faculdade ali para criar, né, o belo, enfim. Como assim, né, lidar com números? Então, é uma dor super latente do mercado, como precificar o projeto. Não existe, alguns têm um método, outros não concordam. Enfim, eu sempre falo que o arquiteto ele sai da faculdade sem saber gerir ele uma empresa. Eu brinco assim, gente, eu acho que o pessoal sai da faculdade achando que os projetos vão cair do céu e que vocês vão ficar ali só num lugar lindíssimo e projetando e tal. E não, né? Vocês têm que se ver como empresa e eu sei que é um desafio.
Então, assim, agora um pouquinho para cada uma, eu quero saber o que levou vocês, cada uma de vocês, a contratar a consultoria da Mariana. Posso começar? Olá. Bom, quando eu contratei os serviços da Mari, eu ainda trabalhava em um outro escritório, eu era arquiteta júnior, mas eu já tinha decidido que eu não queria continuar lá, né? Eu já tinha entendido que eu queria o meu. Então, eu falei, bom, não tem como eu sair desse jeito, né? Assim, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Então, eu tive o entendimento que se eu não tivesse uma disciplina, se eu não tivesse com o meu financeiro organizado, eu sairia de lá e talvez eu não teria projetos. Ou se tivesse projetos, eu não teria gestão mesmo do dinheiro, né? Então, 6 meses antes de eu sair, eu conversei com a minha antiga chefe e contratei a Mari. Gente, que bacana. Então, você já teve essa noção de contratá-la antes de dar o próximo passo. Exatamente. Gente, ó, e foi importantíssimo. Super dica, né? Foi muito importante, até porque quando eu saí em dezembro, em janeiro, o mês foi maravilhoso. Não sei se a Mari lembra disso. Eu ganhava X, no primeiro mês eu ganhei 3X. Pensa a alegria da empreendedora, né? Gente, rica, tô rica agora. Só que aí no mês seguinte não entrou cliente nenhum. Então, se eu não tivesse aquela organização, né, que eu busquei 6 meses atrás, naquele momento ali, talvez eu até teria procurado um outro emprego. Pela segurança, né? Que é o que acontece com a maioria. Então, eu não tenho uma reserva, eu não tenho controle, eu não tenho gestão, melhor eu ser empregado, né? Para ter aquele dinheiro garantido no final de todo mês. Então, a consultoria, ela me permitiu sonhar, ir atrás do meu sonho, que era ter meu escritório, e isso foi importantíssimo. Sem ela, eu não teria conseguido. Olha que legal. Incrível. Todo mundo baba ela, né? Ela é maravilhosa. Coisa boa. Sinal que o trabalho é muitíssimo bem feito. E você, Bethânia? Gente, muita admiração pela minha colega de profissão. A minha dica não vai ser igual, porque, infelizmente, eu não tive essa percepção, assim, inicial. Então, minha família sempre falava assim, quando você é dona do seu dinheiro, tudo flui. Se você deixa os outros ser donos, você nunca vai fluir na vida. Então, eu sempre fui, assim, muito trabalhadora, mas sem gestão nenhuma. Eu cuidava do meu dinheiro do jeito que dava e ele não era dono da minha vida, era desse jeito. E até que eu fui tomando uma proporção muito grande. E você não é exceção, né? Infelizmente. Bom pra Mariana. Senão ela também não ia ter trabalho. Existe um oceano azul turquesa de possibilidades. Desse jeito. Então, eu não tinha... eu fui crescendo, tomei uma proporção grande na cidade. E aí, eu cheguei a um ponto que eu falei... Eu aproveitei muito. No ano que eu cresci, eu viajei, eu aproveitei, comprei tudo que eu queria. E aí eu falei assim, gente, ano que vem eu preciso ficar diferente. Eu tenho que guardar dinheiro. Aí, porque tanto que eu gastei esse ano e eu não tenho nada, o que é isso? E aí eu fui e falei com a Luana, que é uma arquiteta, que é fotógrafa. E eu falei, nossa, mas eu tenho que juntar dinheiro, o que eu faço, né? E ela, fala com a Mari da Florin. E eu já tinha seguido ela, porque eu já tinha visto alguns posts e eu tinha achado bacana. E foi aí que eu encontrei. E hoje eu falo, igual todo mundo precisa de uma terapia, eu preciso da Mari. Então, se ela quiser me dar alta, eu não dou alta pra ela. Boa. Porque ela é necessária dentro do meu escritório. Eu acredito que na gestão de todo mundo. Eu tô com ela há mais de 2 anos. Hoje, além de ter ela no meu escritório, né, me ajudando com toda a gestão financeira, eu tenho ela na minha vida pessoal, que ela tá ajustando tudo, fazendo com que eu consiga conciliar o que eu aprendi no escritório, na minha vida pessoal, né? Então, é incrível, assim, a minha vida foi um pouco diferente da dela, mas eu aprendi que é necessário, assim como ela, né? E agora tá dando tudo certo. E vocês vão contar mais detalhes aí pro pessoal, mas o que você falou me fez lembrar de eu participei recentemente de uma mentoria, na verdade como observadora, né? Do pessoal da LF, arquitetura, lá de Anápolis. E daí no coffee eu conversei com um arquiteto e ele pegou e falou assim pra mim, falou assim, nossa, eu ganho bem e tal, mas nunca sobra dinheiro pra marketing. Eu viajei 10 vezes. Eu falei, gente, mas e aí? O que você vai fazer pra mudar? Então, não sei o que eu faço. Gente, é tão real isso, assim, né? É desse jeito. E assim, a maioria, porque especialmente eu falo o profissional de arquitetura e design,
tem essa coisa da vaidade, do Isso. ego. Agora virou até mesmo assim, todo podcast volta à história da bolsa. Que eu falo assim, gente, as pessoas preferem gastar uma fortuna com bolsa, com carro e morrer ali, e tá sem projeto, do que investir na marca, na carreira, né? Enfim, vamos continuar na luta, né, entender que é Mariana? empresa, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, que parece que é difícil, mas talvez o maior desafio que mais traz frutos é essa separação entre PJ e PF. É muito E difícil. você não precisa ter CNPJ para isso, que eu sinto que as pessoas postergam e ficam esperando, e o dia que eu abrir lá na contabilidade, Ou o a dia minha que eu empresa, crescer. o dia que eu crescer. Que não Então tem nada sempre a fica ver. essa desculpa para depois, mas não, porque se tiver organizado agora, quando você tiver o CNPJ, você só vai continuar com a gestão que você já está tendo agora, né? Então essa separação, ela te ajuda em 2 pontos. Um é entender se você tem, de fato, ali dinheiro sobrando na sua vida pessoal, porque você vai passar a ter salário. E dentro do seu salário, você pode reservar um dinheiro para fazer viagem, para Pro fazer luxo, seus sonhos né? se realizarem. Aham. Mas é parte do seu salário, Sim. não é parte do capital de giro da empresa. Então, são 2 coisas muito diferentes. Aham. E aí, tem a outra parte que é da empresa. A empresa também precisa ter dinheiro ali, que é capital de giro, para arcar com outras coisas. Sim. Que é o que a Marcela falou. Às vezes, no momento que tá mais difícil, a gente repensa até os nossos sonhos empresariais. Mas é o capital de giro que sustenta a empresa para você não ter que repensar e abrir mão daquilo que você sonhou, né? Sim. E agora, por mais que as duas tenham falado aí, em relação à abertura de empresa e tudo mais, acho que uma coisa que as duas fizeram e que tem de coincidência é vocês planejaram para abrir a sede de vocês, né? E isso trouxe uma certa segurança de dar conta de continuar sonhando ali, né? E Então, não a é gente- só abrir. E a gente até vai entrar nesse assunto também, porque assim, é uma dor de todo mundo, né? Quando abrir o escritório, Demais. enfim. Mas antes, vamos continuar falando um pouquinho do processo delas. Como que foi o processo? Eu acho que você pode contar um pouquinho e depois esse feedback das duas. E quanto tempo que durou, de fato, o processo inicial, né? Lógico que vocês acabaram de falar que continuam e Sim. tal. Mas conta um pouquinho pra gente, como funciona o processo. Então, o processo de consultoria, né, ele depende muito de cada caso, assim. Como consultoria é mudança de hábito dentro da empresa. Então, não dá pra gente fazer um único encontro e achar que aquela consulta vai resolver a vida da empresa. Não vai. Então, e muitas vezes as pessoas chegam com a dor da precificação. Sem dúvida, é a maior, assim. Só que ela é só a pontinha do iceberg, porque o fato de você não precificar certo é que te faz não faturar o suficiente, é que te faz você não ter o salário fixo e assim por diante. Então, a gente sempre tem uma conversa inicial ali para mandar o orçamento, mas não existe uma consultoria hoje que a gente ofereça que seja menor do que 4 meses. Porque eu preciso desse acompanhamento para que a gente consiga construir novos hábitos e testar. Não tem um caminho único, né? A gente tem caminhos muito diversos e cada pessoa que entra na consultoria tem uma história antes e durante. É um mercado. Inclusive na precificação, que é uma dúvida de Inclusive na todo mundo. Eu tô fazendo o papel dos Sim, universitários claro. aqui. Sim, inclusive na precificação, assim, porque o que acontece? As duas trabalham com interiores, mas existem muitos nichos dentro da arquitetura. Sim, E aí, se eu trabalhar a fotografia de arquitetura, que foi o caso ali que ela falou da Luana, é diferente. Já é diferente de alguém que trabalha com paisagismo, de gente que trabalha com retail design, de outras pessoas que trabalham com a parte de montar ambientes que vão depois serem utilizados especificamente para algum momento. Então, assim, cada um é um tipo de precificação e a gente precisa levar isso em consideração. E também um ponto que influencia muito o tamanho da equipe, o espaço físico, tudo isso. Por isso que casos maiores, e aí eu tô falando casos maiores não no sentido de faturamento, no sentido de equipe... De custos, né? De em custos, geral. de equipe e também de tempo de mercado, Aham, porque é mais sim, coisa que eu vou ter que mudar, isso né? tem peso, com certeza. Com certeza, né? Com porque certeza. existem hábitos ali que já estão tão enraizados que eu preciso de mais tempo para conseguir transformar. Então aí sim, os casos podem ser mais longos. No caso da Betânia, ela está num processo de acompanhamento. Aham. Então ela já passou pelo processo de consultoria e aí os nossos acompanhamentos, ela tem dentro da equipe dela uma gestora que trabalha com financeiro, que é excelente, que é a Mariane. Então o meu olhar hoje dentro do negócio dela é muito mais estratégico, porque por mais que a gente finalize os processos, a empresa, ela está em um ambiente que é aberto e ela tem que trocar o tempo inteiro. Existem concorrentes novos, existem também outros mercados que ela almeja atingir, então é por isso que a gente tem que estar repensando a estratégia do negócio. Você consegue auxiliar em todas essas oportunidades. É porque não tem como a gente falar de financeiro sem, por exemplo, falar de valor. Se o cliente não enxerga valor naquilo ali, como que eu precifico?
né? Não tem como. Então não tem como, ao mesmo tempo, eu falar de estratégia sem entender do financeiro também. Porque eu preciso saber onde que ela quer chegar para precificar e construir processos que sejam à altura disso. Quando um cliente compra, ele não compra só um projeto final. Ele compra toda a gestão que vem junto. Se você recebe por boleto, se o seu contrato é bem feito, se a comunicação está bem amarrada, e a consultoria envolve tudo isso. Porque é a percepção de valor que faz você cobrar e ter segurança depois para a pessoa virar e falar assim, não, eu não quero ver com mais ninguém, eu quero fechar com você. Bacana. Então, acho que isso muda. Inclusive, gente, vocês fiquem aí que eu vou tirar delas algumas dicas, assim, exclusivas, né? Continua. Já vai pensando aí numas 5 dicas? Tranquilo. Agora, vamos lá. Marcela, como que foi o seu processo? Quanto tempo durou? Então, a Mari já me deu alta, né, Mari? Já tem um tempinho. Mas, enfim, eu até... Só uma observação em relação a essa questão de precificação, que eu percebo muito. Como eu tenho muito contato com outros arquitetos, sem sombra de dúvidas, é a dor da maioria mesmo. E aí, o que eu percebo? Muitos mandam mensagem, Marcela, quanto que você cobra? Porque eu não sei se eu tô cobrando certo. Mas a minha realidade é diferente da dela, a minha equipe é diferente da dela. Então, eu acho que é algo muito individual, né? E as pessoas querem, assim, uma receita pronta, e essa receita não existe. Então, precisa de uma pessoa realmente analisando o seu negócio para entender o que você já tem, o que você construiu e principalmente onde você quer chegar. Porque essa parte de onde você quer chegar, para mim, é uma das principais. Fiz um vídeo sobre isso, semana passada. Sim. Assim, tudo, antes de qualquer coisa. Falei assim, gente, perfeito. porque eu conversei com tanta gente que eu vejo Sim. tanto, que eu vejo negócios o tempo todo, né? Aquela empreendedora desde os 15 anos. Então, eu fico vendo negócio, eu vejo força nas pessoas, Sim. habilidades e tal. Mas, às vezes, aquela pessoa não quer. Tá tudo certo, ela... Ele tá na zona de conforto tá dele tudo bem. e tá tudo bem. É isso. Exatamente. Então eu acabei falando, falei assim, gente, tudo depende de onde você quer chegar. Você falou tudo. E assim, as pessoas têm a falsa impressão que uma empresa muito bem sucedida é uma empresa enorme, não necessariamente, né? A gente pode ter uma empresa pequena, redondinha, que tem um lucro muito bom mensal e tá tudo bem, todo mundo ali, ninguém precisa se matar de trabalhar, né? Ainda quero chegar lá, gente, não cheguei não, porque até hoje eu me mato de trabalhar um pouquinho. Mas eu acho que você dá as minhas. Eu acho que todo mundo aqui... Não, mas eu tô querendo dar uma diminuidinha, sabe? Confesso que eu também, bem. Eu acho que me dei, no máximo, mais uns 2 anos essa loucura. Já tenho muito tempo de estrada. E aí, só voltando em relação à precificação, o que eu percebo é que as pessoas querem muito descobrir como é que precifica, mas também não estão dispostas a pagar um preço, sabe? Porque dói, mexer no dinheiro da gente dói. Então, é muito mais cômodo eu ter um dinheiro entrando ali na minha conta, que supostamente seria do escritório, e eu pegar ele todo pra mim, do que eu só pegar um salário, né? Foi uma das dificuldades que eu tive no início com a Mari. Eu falava, Mari, como assim? O dinheiro é meu, o escritório é meu, só existe eu no escritório. Eu que vou gastar, eu que tô pagando, a conta é como minha. assim? Eu tenho que dar um salário pra mim, o resto vai ficar pra quem? Você tá louca? Foi uma briga, assim. Ela falou, Marcela, as coisas não funcionam desse jeito. Então, assim, foi um processo, né? Alguns longos meses pra eu entender. E eu sei que é uma dificuldade da maioria, assim, de entender por que eu tenho que ter um salário dentro da minha própria empresa. Só que hoje no escritório nós somos 7. Então, se eu não tivesse entendido isso lá no começo, com certeza eu não teria 7 pessoas na equipe, né? Entendi. Então, é muito importante a gente começar certinho, mesmo que a gente não comece certo, mas entender a importância e começar uma hora, né? E eu brinco que nesse caso, se ela tivesse mantido lá junto, né, ela teria montado a eu presa, não a empresa, né? Exatamente. É verdade. E você tocou num ponto muito forte, assim, todo mundo tem esse receio, né? Eu vejo, assim, outros segmentos, o quanto investem em cursos, mentorias e sempre buscando conhecimento, mas o segmento de arquitetura e design é sempre, sabe, mais contido ali. As pessoas preferem investir nelas. Eu tô assim, errada? Não. É assim, aquela questão, eu prefiro parecer ser algo, prefiro estar com uma roupa assim, do que de fato ser, sabe? Então, eu tomei decisões na minha vida profissional que eu priorizei o escritório em vários momentos. Então, claro, né, Mari, a gente
programava tudo para eu também realizar os meus sonhos pessoais, porque eu acho que isso é muito importante ao longo do caminho, senão fica muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, eu paguei um preço. E o que eu percebo hoje em dia, principalmente dessa geração que tá vindo, é que ninguém tá disposto a pagar um preço, assim, pela empresa. Sério? Agora você me desanimou, porque eu Eu tava com a Não. impressão que essa galera nova tá vindo com a cabeça mais aberta. Não acho, assim, Nossa, pelo pouco nosso que eu tenho desafio é grande, percebido. então. É claro que, assim, tem as exceções, né? Mas a grande maioria, às vezes até, eu falo que às vezes é até um pouco a falha da faculdade em si. Porque a faculdade é tudo muito básico. A gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende sobre negócio, a gente não aprende a conversar com o cliente. E se a gente não sabe disso, a gente não sabe ter um escritório. Semana passada eu tive com o Antônio da Super Limão. Não sei se vocês conhecem, sou Sim. fãzaça deles. Eles estiveram no EARC 2016 e a gente conversando sobre isso, ele falou assim, inclusive sem saber detalhamento, coloca sofre até com isso. Se você não trabalha na faculdade... Exatamente. Não consegue. Eu comecei a fazer estágio muito cedo porque eu detestava arquitetura. Então eu falava assim, gente, eu não quero esse curso, caí de paraquedas totalmente. Então eu comecei a estagiar muito cedo para ter certeza se era aquilo que eu queria. E foi fundamental, assim, para mim. Você se apaixonou no processo? Me apaixonei pelo processo, na prática mesmo, porque a faculdade em si não me causou isso, sabe? Então, como eu comecei a trabalhar no 4º período, foi um processo importantíssimo. Mas eu falo que o ensino como um todo, né? Vários podcasts, a gente falou sobre isso, vários convidados que são, assim, profissionais renomados nacionalmente, e eles sempre voltam lá na questão da faculdade. A frustração, quando apresenta um projeto super ousado, e os professores... E teve um até que mandou recado para um professor. Nossa. Mas eu Muda acho... esse método, muda esse método. Ele precisava desabafar. Mas eu acho que falta na faculdade professores que atuam, sabe? Isso, concordo. Porque a maioria, assim, são professores, tem professores excelentes, eu mesmo tive professores excelentes, mas nunca atuaram no mercado de arquitetura. Fizeram mestrado, doutorado, mas nunca tiveram um escritório, nunca teve gestão de pessoas, nunca conversou com o cliente. Então, totalmente diferente. E a teoria é linda, é necessária, mas nada substitui a prática. Não mesmo. Até esses dias eu vi uma fala do Alfredo Soares, me identifiquei que eu já sou fã. Daí ele falou assim, eu nunca fui estudioso, eu sou sagaz. Eu me identifiquei tanto. Isso eu acho mais importante ainda. Né? E você, Betânia, conta pra gente. Então, como ela falou, aonde que você quer chegar? Eu sempre me fiz essa pergunta e sempre soube a resposta. Eu sempre sonhei grande, eu sempre quis ser grande. Meu sonho sempre foi esse. Mas como chegar, né? Que é a receita que todo mundo quer. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre muito trabalhadora, então eu tive a sorte de ter uma prima na época em Anápolis que me convidou para entrar na prefeitura no meu primeiro período. Nossa. Então eu comecei a trabalhar com arquitetura no meu primeiro período. Eu prestei 4 faculdades, cada um curso. Então, eu nunca fui apaixonada em nada. Eu nem sabia o que eu queria. Tamo minha junto. mãe me falou, faça arquitetura, minha filha. Essa é a profissão do futuro. Aqui estou eu. E aí, então eu não apaixonei por arquitetura, a arquitetura que me encontrou. Então, desde o meu primeiro período eu trabalho e desde o meu primeiro período eu sou muito esforçada. Então, eu sempre estive à frente trabalhando, sempre fiz muito curso. Então, assim, quando eu tava no meu 3º período, eu já sabia fazer coisas que... No 8º tinha gente que não estava fazendo. E isso a gente sai à frente, né? Quando a gente... certeza. E é o que falta nessa geração que tá entrando agora. Sim. A vontade de pegar no que é até de graça. Tem curso na internet, faça. Então, é a dificuldade até de achar estagiário e tudo mais. Essa questão é importantíssima. Assim, uma coisa que eu vejo claramente, inclusive, estou procurando há quase 2 anos. Um braço direito é que falta paixão. Falta, sabe, assim? sim. Garra. É tudo muito superficial. Garra, não tem mais essa coisa que Aquele a gente fogo do tem, né? trabalho. né? E eu acho que paixão também é trabalhar em outras empresas, não só empreender. Porque às vezes tem essa paixão de eu quero abrir meu próprio negócio, mas não tem eu vou trabalhar e dá pra crescer ali dentro. Dentro do meu escritório, a gente se parece muito, mas você foi muito correta no seu início, eu tô admirando isso. Mas a gente Por tem isso que eu algumas coisas juntei. que parecem aí. Eu também somos 7 no escritório. E são 7 pessoas, assim, a gente se encontrou. São maravilhosas. Eu falo que eu tenho dificuldade por mais alguma, porque as minhas são
tão perfeitas, assim, tão incríveis que eu tenho dificuldade. Quando chega alguém que quer, nossa, meu sonho é trabalhar no seu escritório. Aí eu pergunto, nossa, que bom, e você faz o quê? Que curso que você tem? A pessoa, não, Nada. AutoCAD básico. Aí eu penso, por que não ir atrás? Se o seu sonho é esse, por que não batalhar por ele? Então, eu acho que é muito sobre isso. É assim, você saber onde você quer chegar, mas principalmente como chegar. Então, a ter a gestão financeira, para mim, foi entender como eu faço para chegar onde eu quero. Porque onde eu quero, eu tava caminhando para ir. Mas uma hora, ou isso ia ser mais devagar, ou ia acontecer o pior, né? Que é fechar escritório, sei lá, ter que diminuir o estilo de vida. Ou eu poderia crescer tendo meus pés no chão. Então, assim, eu já estava sonhando muito grande, mas eu precisei da gestão para me colocar no eixo e me mostrar que eu, além de ser arquiteta, gestora, eu era empresa. Bacana. Né? Então, eu acho que muito além de onde chegar é como chegar. Então, a Mari ensina isso pra gente, né? Esse caminho, né? Adorei. E lá no escritório a gente passa por muitos processos, igual ela falou, agora ela tá fazendo um acompanhamento. Porque eu entendi também que no meu escritório a gente tem calos, né? Eu tinha um calo, por exemplo, de alimentar a planilha, porque ela dá uma receita lá pra gente, a receita básica, né? E a gente tem que preencher pro bolo dar certo. E aí eu não era essa pessoa. Então eu entendi que eu tinha que, além, muito mais do que ter uma pessoa que faz maquete 3D no meu escritório, eu precisava de uma gestora dentro do escritório. Eu entendi que isso era importante. Sim. Então eu precisei tirar o dinheiro que eu contrataria um arquiteto ou um estagiário de arquitetura para contratar alguém que é de gestão financeira dentro do meu escritório, para que essa pessoa fosse a ponte entre eu e a Mari, entendeu? Então, entendi. isso foi importante para mim, para o meu escritório, ter alguém dentro que faça essa gestão. Bacana, bacana. E, gente, você falou dos estagiários, né? Sim. Que não procuram cursos. Eu lembro na primeira temporada, o Vitor Tomé, assim, revoltadíssimo, assim, com essa nova geração. Eu sou revoltada também. Tipo, gente, eu paguei para fazer Pra trabalhar. estágio onde eu queria, para aprender com os caras e todo mundo aqui só quer saber qual que é o retorno financeiro e tal. É uma revolta de vários profissionais que eu escuto. Teve uma infelizmente. história engraçada que eu queria contratar uma pessoa. E aí eu fui perguntar dessa pessoa para outro arquiteto. Aí o outro arquiteto, olha, uma gracinha e tudo, mas só ela aconteceu um episódio aqui no escritório que eu queria compartilhar com você. Deu na sexta-feira, 6 horas, começou a chorar aqui no escritório. Eu perguntei, o que foi? O que aconteceu? Eu achei que isso era mentira. O que aconteceu? Ela, porque eu não gosto de trabalhar a sexta, ainda mais depois do horário. Eu falei, meu Deus do céu. Ela era pra começar a segunda. Aí eu falei, Mariana, você resolve. Mariana do escritório. Resolve e fala que a gente não vai precisar mais. Porque lá pro escritório eu falo assim, lá a gente não tem esse problema, mas direto eu falo, gente, quem tá com alguma preguiça, alguma coisa, olha pros pais. O tanto que os nossos pais batalharam Com certeza. e nunca reclamaram desse tanto, não é? Exatamente. Assim, Boa. se a gente vê nossos pais, nossos avós, gente, que luta que todo mundo passou, e hoje em dia uma luta pequena se torna uma coisa. É uma geração bem mais... Mas eu acho que é a questão do dinheiro muito fácil hoje em dia, concordo. sabe? Então, as pessoas estão na faculdade, elas pensam, pra que eu vou fazer estágio pra ganhar, sei lá, R$800? R$400? Vou fazer uma maquete, me especializar aqui em render, que aí eu faço umas 3 imagens ali por mês e dá nisso. Então, elas pensam Só que muito esquecem nisso. do conhecimento, né? Da Exatamente. experiência, a prática, que isso até vale quanto, onde isso né? vai levar também? Dinheiro fácil vai fácil. Essa regra ela é de pai, de vô e continua. Mas é mesmo. Não é? Com certeza. Porque eles acham tudo muito fácil. É. Todo mundo, assim, na verdade, quando o dinheiro vem fácil, a gente empolga fácil também, né? Então, a gente ter essa gestão financeira é entender que Sim. vem fácil, mas... Lá no pode sair escritório, teve um tempo, em 2019, que a gente, iniciou o Arquitetando Interiores. Foi o primeiro lançamento do curso, e aí foi justamente para ensinar essas pessoas que ainda estavam na faculdade a fazer um projeto de interiores do zero, porque as pessoas saíam muito cruas. E aí eu tenho o curso gravado até hoje, apesar de não trabalhar com ele mais. O que eu tenho feito? A pessoa busca estágio, ela quer muito trabalhar no escritório, Você põe o curso.
Assistir o curso. Ótima ideia. Acho que eu vou fazer um curso. Assiste o curso. Pra deixar gravado. Porque ela fica na casa dela 2 semanas, ela se Aprendendo. dedica, ela aprende como é que funciona dentro do escritório. Ela chega no escritório... Gente, isso é uma dica. Não, inclusive eu vou pegar... grava isso, eu peguei pra uma mim. dica e eu vou aproveitar esse gancho para vocês darem dica. Vocês já começaram a falar sobre a Sim. questão da abertura, né? Sim. Do escritório, essa decisão de ter o espaço físico. Então, dicas para quem não sabe qual que é o momento. Então, você fez a tarefinha de casa Nossa. muito bem feita, né? Bem criada essa menina. Eu acho que a principal dica é essa. Mas, entretanto, porém, vamos ouvir Se você mais. é como eu, ainda dá tempo, procure a Florim que você vai ter sucesso. Mas o que vocês acham? Vou perguntar também para você, Mari, que são vários cases. Qual que é o momento ali que para abrir o escritório? Já precisa estar faturando muito para abrir o escritório? Eu acho que não tem, assim, tipo, às vezes as pessoas querem, de novo, receita de bolo. Você tá ali no checklist 1, o 2, o 3, e agora tá na hora de abrir. Não tem. Porque o que acontece? Tem gente que rende bem em casa, porque precisa da flexibilidade, porque tem filho pequeno e vai valorizar isso. E tudo bem. E o cliente, às vezes, não vai lá, a pessoa vai visitar o cliente fora, então não precisa desse espaço físico. Para outras pessoas, o espaço físico é a realização de um sonho. E aí tem que olhar também, lógico, para as contas ali para ver. Mas eu acho que um ponto que... Eu vejo muito também que é uma questão de status. Também. E nesse ponto, totalmente contrário da bolsa, do carro, que eu sempre falo, eu concordo, assim, eu acho que eu falo que vocês são realizadores de sonhos, né? Então, às vezes, aquele casal, ele sonhou com aquela casa, ele quer chegar num lugar bonito, ele quer ser muito bem recebido, não só a imagem, mas um lugar. Então, assim, eu realmente, eu entendo essa questão do escritório, da importância. Agora, eu acho que tem um ponto que talvez ajude muito, que é quando você começa a aumentar a sua equipe na hora de delegar as tarefas e acompanhar a gestão. Talvez o espaço físico faça muita diferença. Porque eu lembro da Marcela, da época que começou a ter outras pessoas e tinha que gerenciar dentro de casa, assim, tipo, ela ainda tava lá e ainda tinha que organizar as demandas. Então, foi muito desafiador essa parte, né? Sim. Agora, desculpa. Pode continuar. Mas porque eu lembrei de um caso, até depois da pandemia tudo mudou, né? Assim, muitas coisas, acelerou o processo. E, por exemplo, o escritório da Zaha Hadid, hoje todos os arquitetos trabalham home office. Sim. Não sei se você conheceu o Fernando Alvarenga, que muitos anos, né, aqui em Goiânia, e hoje ele é um dos arquitetos do escritório. E daí a gente trocando uma ideia, ele falou assim, não, agora é tudo, a gente tem as reuniões. Fala assim, gente, como mudou, né? Ainda isso no interior tem um peso diferente. Tem. Aqui também. Estamos no interior, todo mundo está. O meu é um pouco mais ainda mais complexo, né? Mais complexo, porque as pessoas querem... A gente estava até falando ali de fora que aqui é difícil você ver alguém que tem um escritório de rua, um escritório que construiu do zero, com fachada. Normalmente é em prédios comerciais e tudo mais. Lá não. Lá em Jataí as pessoas querem assim, estacionou o carro, desceu, entrou. Então essa praticidade, né? Do que trabalhar em casa ou só em prédio. Lá as pessoas querem ter um lugar de fachada, de fácil acesso. Essa questão do escritório físico, só acho importante, assim, ressaltar que eu acho importante para minha realidade hoje, para a quantidade de pessoas que eu tenho na minha equipe, mas eu acho que isso não deveria ser um fator determinante que coloca ali, a pessoa faz sucesso porque tem um escritório físico. Porque muitos se apegam a isso e falam, eu não sou bom, não tenho sucesso porque eu ainda trabalho em casa. E não necessariamente. Quem tem uma liberdade geográfica e consegue trabalhar de cada lado que quiser do Brasil, do mundo, também tem uma felicidade, também tem um sucesso ali, entendeu? Então, ter o escritório físico não necessariamente é sinônimo de sucesso. No meu caso...
eu tava ficando muito tempo no trânsito. E trânsito de Goiânia é terrível. Então, eu atendi um cliente na casa, tinha que ir pro café atender, tinha que ir pra outra casa de cliente. Então, eu parei e falei, gente, o que eu tô gastando... Eu não, né? A Mari. O que eu estou gastando de gasolina, dá pra pagar ali, ó, metade de um aluguel. Então, compensou muito mais ir pra um escritório físico e ter a equipe por perto também. Porque aí começou a fluir melhor do que resolvendo tudo por WhatsApp, sabe? E eu acho que a parte inicial de treinamento da equipe também influencia. Mas eu super concordo com a Marcela. Acho que você tem que analisar seu público e também olhar para dentro do seu negócio se você tem dinheiro, condições e tudo mais. Vou falar do meu caso. A Flori nunca teve sede física. E isso nunca deixou de trazer credibilidade para os fechamentos de contrato que a gente tem. Muito pelo contrário. Talvez a gente só tenha atendido mais de 150 escritórios de arquitetura no Brasil inteiro justamente por isso. Então, na semana passada eu estava em Minas, né? Se eu estou em Goiás e amanhã eu estou viajando para o Rio. Então, assim, eu visito os clientes ocasionalmente, mas isso não é o motivo principal para as pessoas fecharem contrato. E talvez só por isso também que eu consegui... com a empresa, levar a empresa, sei lá, no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, em lugares que, se fosse fisicamente, estaria limitando de alguma forma. Então, eu acho que depende muito do público e depende também de como você funciona. E onde você quer aparecer também, onde eu quero estar, também. Porque hoje tem grandes arquitetos e temos opções de coworkings hoje. Hoje tem muitas opções, né? Antigamente não tinha Era mais tantas. limitado. E o seu rendimento também. Eu acho que isso é muito particular, porque eu sou uma pessoa que tem facilidade em focar. Então, eu tô ali naquelas 2 horas, eu sou daquele caso ali e eu consigo entrar. Tem gente que não, que qualquer coisa que passa por fora vai desfocar. Às vezes... e é muito particular. Muito particular. Eu amo o movimento, bagunça, ideias. Eu amo. Eu tive escritório a minha vida inteira e sempre investi muito em escritório. Sempre, cada um era um projeto. Tô na fase Léo Romano, tô na fase não sei quem. Sempre. E depois da pandemia, eu acabei indo para home office a primeira vez. Nossa, deprê. Eu também não... Mas agora, para mim, para mim voltar, eu ainda não voltei pro escritório. Porque hoje todo mundo é terceirizado, cada um em um lugar. Então, não faz sentido ainda. Mas eu não vejo a hora de fazer. De fazer sentido. Eu quero fazer sentido. Eu não vejo a hora do movimento. Gente, é muito rico, bom. né? Eu gosto muito. É riquíssimo. Eu adoro também. E eu funciono dessa forma. Tem gente que funciona... Eu acho que depende muito do modelo de negócio. Agora eu tô vivendo um novo desafio na minha vida empreendedora, que é eu assumir a gestão da empresa do meu pai, que tem 41 anos de empresa. É um desafio enorme. Enraizado, né? Muito. E lá tem sede física e tudo mais, tem pessoas, precisa delegar. Então, assim, é outra estrutura. Então, agora eu tô tendo que vivenciar esse do físico e tudo mais. Mas eu percebo que eu fico tentando mesclar as duas estruturas de negócio ali para ver se combina. Bacana. Gente, a gente tá falando de financeiro, não podemos deixar de falar de oportunidade de negócios. Inclusive, o próximo podcast, o 4º podcast, a gente vai falar muito sobre estratégias, oportunidades de carreira. E, por exemplo, Marcela, você novinha, assim, eu imagino com quanto tempo de, assim, se bem que você começou no primeiro período, né? Sim. Você lançou o seu curso. Então, assim, hoje, curso, mentorias, enfim, tem uma infinidade de opções, de outras rendas, né? Mas eu vejo muito que só fica aquela briga do projetar. Sim. Então, eu gostaria que você despertasse um pouquinho isso, pra gente despertar a veia empreendedora, né? Com certeza. Dos profissionais. Eu brinco, né, que assim, eu sempre tive um sangue mais pro empreendedorismo mesmo. Sempre vi oportunidades, assim, nas coisas. E quando eu saí do meu antigo emprego, eu comecei a perceber que muitos arquitetos me mandavam mensagem, mas assim, como é que você entrega seu caderno executivo? Percebo que é muito detalhado. E a Mari estava comigo na época, eu falei, Mari, vou fazer um curso sobre isso. Ela falou, olha, acho que pode dar certo. Falei, porque toda hora eu paro para responder, porque eu fazia muita questão de responder todo mundo que me mandava mensagem. Mas querendo ou não, era um tempo grande que eu gastava ali, né? Então, por que não fazer dinheiro disso, né? Com certeza. Mas assim, não era só fazer dinheiro, olhei para isso aqui e quero ganhar dinheiro, mas eu queria de fato oferecer algo para as pessoas que valessem a pena aquilo ali, né?
Então, foi quando eu criei o Arquitetando Interiores. Aham. E aí, foi muito bom, né? A gente foi muito melhor do que a gente imaginava. Abri a primeira turma, assim, para 15 pessoas, aí demorou, acho que umas 3 semanas para encher, né? As 15 pessoas. Porque não era um curso baratinho. As pessoas, o curso era a primeira vez, né? Ninguém sabia como é que ia funcionar, nem eu, na verdade. Cheguei lá com a apostila do primeiro módulo. Falei, vamos ver como é que vai ser no decorrer. E aí eu vou criando os módulos nas aulas seguintes. E aí deu muito certo. A segunda turma, acho que Eu terminou tenho uma dúvida particular em relação a isso. Pode assim. perguntar. Por conta dessa questão da vaidade, do ego, falta essa interação no meio. Por exemplo, eu estou vivendo muito, meus sócios são gestores de tráfego, um dos maiores do país, assim, e eles fazem negócios entre eles, a comunidade master ali do Sobral, e eu fico encantada, assim, porque cada mastermind, né? Cada mastermind sai startup, sai não sei o quê, as pessoas fazem negócio entre eles e tal. E eu vejo a nossa classe, eu falo a nossa classe, porque eu já me considero, né? 18 anos, né? Maioridade. Mas falta... Muito desunida, né? Parece que ninguém quer passar informação. Tem medo, né? Tem medo, né? Eu fui então, muito assim, questionada. Quando você decidiu, você sentiu essa resistência? Qual foi o perfil do profissional que comprou sua mentoria? Sim. No começo, um monte de pessoas, foi até uma questão que eu levei para a Mari também na época, mas um monte de arquitetos chegava em mim e até pessoas da minha família. Marcela, mas você vai passar o que você sabe? Não faz sentido. Porque você está criando concorrência. Você entrega um caderno muito bom, mas você vai ensinar outras pessoas a entregarem o seu diferencial dentro do seu escritório. Só que eu nunca vi por esses olhos, né? Eu sempre pensei, bom, uma dor que eu sempre tive, que é a questão de precificação, eu precificava certo, porque a Mari sempre estava comigo. Precificava certo. Aí a pessoa achava o meu preço mais caro do que os outros. Mas é porque as pessoas não sabiam o que entregar. A partir do momento que todo mundo começa a entregar um bom projeto, aquele mercado vai equilibrar. Então, a pessoa vai deixar de fechar comigo por identificação de outro escritório. Não me identifiquei mais com outro escritório. E não por conta de preço. Entendi. Então, eu sempre olhei por esse lado. Se a gente nivela ali todo mundo entregando um bom trabalho, todos os outros profissionais vão cobrar da forma correta também. Vão se valorizar. E tem mercado para todo mundo. Não, e isso é um amadurecimento empresarial, que isso chama. Porque é você entender como empresa, né? Não como uma pessoa que desenha muito bem ou uma pessoa que cria muito bem, que entrega muito melhor que o outro. Não é sobre isso, não. E cada um tem sua história e sua essência, né? Eu sou questionada, mas como que você faz podcast? Já foram mais de 70, eu já perdi as contas. Como que você consegue fazer um episódio diferente? Gente, cada história é única, né? Cada história é única, cada experiência é única. Pode ter alguma coincidência em alguma coisa, mas cada história é única, né? Sim. É tão engraçado que a Mariana, ela convidou nós duas, porque a gente tem muita coisa em comum e ela nem falou nada. Inclusive, porque a gente faz um release, né? Lógico, pra ter um norte de um roteiro. Sim. Você copiando minha mente, eu olho pra ela e falo. Mas por isso que eu junto, né? Não, porque lá eu sou apaixonada por gestão. Muito apaixonada. Eu falo que lá no escritório... um dos maiores investimentos que a Mari às vezes até fala, eu acho que você está investindo demais, é a educação dentro do escritório, para que a gente seja sempre setorizado, para que a gente consiga fazer gestão. E você falando que os arquitetos te procuravam muito sobre como você entregava, eu respondo toda semana, como é a gestão do seu escritório? Sim. Mas como você setoriza tudo? Porque lá no escritório a gente tem setor para tudo. Lá é assim, não que isso dá certo pra todo mundo, mas funciona muito no meu escritório. E é algo que todo mundo me pergunta. E aí, um dos nossos planos, que a Mari sabe, é entregar o curso de gestão. E a gente vai fazer isso quando inaugurar o nosso escritório. Uma das frentes de serviço que nós vamos ter é essa mentoria de como fazer uma gestão saudável. Porque lá no escritório a gestão é saudável. A gente tem espaço para todo mundo. E eu acho que falta isso também nos empresários arquitetos, assim, de enxergar os colaboradores como colaboradores e não como funcionários. Inclusive, eu recebi o primeiro episódio, foi com a Rafa, da LF Arquitetura, eles já fizeram a primeira mentoria,
E eu acho incrível, assim, a primeira vez que eu conheci eles, eu já me encantei, como eu estou me encantando, e nossa conexão não acaba aqui com as 3, mas eles fazem um plano de carreira. Sim. Porque a parte mais difícil, assim, É manter, né? E a rotatividade, gente, é muito chato, E o né? custo, Eu fiz né? uma O custo da mentoria. rotatividade. Eu fiz uma mentoria com uma grande arquiteta, que eu sou fanzaça, mas ela e eu levei uma das minhas colaboradoras. E ela fez uma coisa que me chocou demais. Assim, a gente tava sentada, eu fui a única que levei uma colaboradora. Você tá na frente da minha colaboradora. Ela falou: você tá achando que ela vai ficar com você muitos anos? Porque aqui eu gosto de rotatividade. Aqui eu não crio ninguém pra ficar. Mentira. Desse jeito. Choquei. E aí eu fui ficando até afundando, né? Que eu falei, sabe? Se a Gleice, que é minha colaboradora, sair depois dessa mentoria, eu pego ela. Porque eu tô investindo nela. Eu tenho meus E 7 aí- dias, eu quero meu dinheiro de Não, volta. e ela falou assim, que tipo assim, pra que eu estava levando alguém, sendo que essa pessoa logo vai criar asa. E lá no escritório, eu deixo bem claro, todo mundo pode criar asas. Mas existe muito o perfil de quem quer um sucesso sendo dono da Exatamente. empresa, e existe muito o sucesso de quem quer ser colaboradora, associada. E lá no escritório, eu acredito, muita gente fala: como que você achou essas pessoas? Como que elas duram? Porque eu não acho ninguém pra trabalhar comigo. Eu falo: porque elas veem futuro aqui. E eu dou estrutura pra elas. Quer estudar? Vamos lá. Eu tô perrengada lá com a Mariana, né? Mas eu tô com dinheiro, mas eu vou investir nisso porque eu sei que isso vai me dar um retorno. É o tal do dividir para multiplicar. É desse assim, jeito. É meu lema isso de mesmo, vida. É isso mesmo. Meu A lema gente de tem vida. que... A gente não pode só vencer a nós. Não. Que é o que você falou. Sim. Se a gente fica o tempo todo centralizando, concentrando tudo em você, o que você ganha, é só pra mim, e não dividir isso, você não... eu não faz acho que a pessoa tem sentido. futuro. É, pra E mim se ela também. tem futuro, vai durar pouquinho. E não dá vontade de E ficar, é por né? isso que eu não tenho medo de concorrência. Muitas pessoas lá em Jataí, você não tem medo de concorrência, porque é uma cidade pequena, tem muito arquiteto bom lá na minha cidade. Tem. Fora os de Goiânia que estão... É. Porque assim, Jataí e Rio Verde são mercados hoje, assim, São- cobiçados, muito Já bom, tá em né? Rio Verde e Mineiros. É muito três. bom. Verde E Maneiros, assim, é verdade. Jataí é muito bom. E lá tem muitos arquitetos bons, assim. Tem. A concorrência é boa, é quente É. lá. Sim. E aí as pessoas me perguntam: você não tem medo da concorrência? Eu não tenho de jeito nenhum. Primeiro, porque eu entendi que eu sou empresa. E a maioria de 100, 10 entendeu. Então, primeiro, eu já saí assim, com o cavalinho lá na frente. Porque eu entendi que eu sou empresa. Segundo, porque eu tenho um plano de negócio. E terceiro, porque eu sei onde eu quero chegar, mas eu sei como. Então, assim, a gente fica à frente, né? Quando a gente tem uma base. E eu acho que é outro ponto. Ó, que eu Verônica, corte. Esse vai dar um corte excelente. Ah, Não, sim. eu falei o nome de alguém aqui. Vai me cortar agora. O que é? Esse dá um corte excelente. Adorei. E Adorei. eu acrescentaria o quarto, que tem a ver com a gestão da sua equipe, assim. Porque uma coisa que eu acho que faz diferença, no caso de vocês duas, primeiro, treinar bem as pessoas. Você veio de uma base ali de dar aula, de ensino, você tinha facilidade. Desde o início, você sabia montar a sua linha de produção. E às vezes as pessoas não enxergam quão isso é importante na hora linha de produção, mantendo a criatividade, que é mais desafiador ainda. E o da Betânia, pra mim, seu grande desafio com a equipe é montar uma equipe que tivesse coerência, que a sua tem, e ao mesmo tempo fazer todo mundo subir junto e permanecer. Porque é isso, assim, às vezes a gente paga bem as pessoas, elas se sentem parte, mas isso tem que ser contínuo. Não basta eu me sentir parte nesse ano, eu tenho que me sentir parte sempre, né? Com certeza. Porque é isso que vai fazer meu negócio continuar. E eu não concordo com o da mentora, porque pra mim, do Também não financeiro, concordo. rotatividade... Nossa, essa mentora devia parar de mentorar. Depois eu falo quem é, viu? Não. Em off, porque eu ainda sou fã No dela. off, depois eu pago no on. Porque, assim, ó, rotatividade tem um custo enorme pro financeiro. Então, quando a Marcela, eu vou dar meu curso pra isso. Quando a gente cria processo dentro do Trello, usa aplicativo, facilita. Mas sabe o que é engraçado? Assim, só um comentário. Que semana passada, tô com um neném de 2 meses, né? Então... Inclusive, ele tá aqui nos agora eu vou dar um bastidores. TT, uma viu? fofura. Vou pra lá. Mas assim, o que eu achei? Eu fui me distanciando
eu deixei tudo preparado no escritório. Sim. Tentei deixar, né? Muita coisa ainda foi acontecendo que a gente não sabia como que ia ser. Nunca fui mãe, né? Primeira vez. Então, no último mês de gravidez e quando eu ganhei o João, a gente acaba distanciando um pouco dos processos internos do escritório. E eu percebi que lá tinha dado uma esfriada. E é logo o momento que, nesse momento agora que eu tô vivendo, eu tô construindo o meu escritório do zero. E eu pensei, gente, é agora que não pode esfriar. Elas, porque é só mulher no escritório. Elas têm que entender o que eu tô investindo. Porque isso é muito dinheiro, é investimento, então eu tenho que ter retorno, né? Não é só trabalhar certo, é fazer mais. Porque lá no escritório, uma coisa que eu cobro eu te chamo de colaboradora porque você não é minha funcionária. Você colabora para o meu crescimento, né? Você só não faz o que eu peço. Então, eu fiz uma apresentação, até mandei para a Mari, falando onde eu queria chegar em dinheiro, renda. Muitas vezes, o empresário, ele tem medo de contar para o colaborador quanto ele ganha. Porque fala assim, nossa, ele vai querer ganhar mais. Gente, o que é isso? Eu fiz tem uma arquiteta lá de Jataí que eu falei assim, contrata a Mari porque você tá pensando errado. Você não quer contratar um financeiro porque você tem medo dela saber quanto você ganha. O que é isso? Que mente pequena é essa? Isso é verdade. Não é? E além de saber, lá no escritório, a gente também é muito aberto com essa questão. E todo eu mundo acho muito também. Importante as meninas saberem, porque às vezes olha só os recebimentos. O que ganha? Mas não entende o que a gente paga todo mês, o que sai de custo dinheiro. De uma empresa, né? Exatamente. O seu escritório também só mulheres? Tem um homem que é o meu marido. Gente, até uma questão, eu vou perguntar pra você, Mari, porque eu já perguntei pra várias arquitetas e elas não sabem responder. Ou acabam que ficam acanhadas ali em responder. Mas é o que eu vejo, mais de 70% dos profissionais são mulheres. Sim. São mulheres. E ainda os destaques são sempre para homens. Sim. Concordam comigo? Sim, concordo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, acho que o primeiro ponto também tem muito a ver com como se posicionam, entendeu? Se enxergam... Eu vejo muita mulher que não tem noção do quão é boa naquilo que faz. E tem medo, às vezes. Acha que, por exemplo, falar que é boa é arrogância. Não é. Não. Ter certeza de falar sobre dinheiro, quanto que tá recebendo e tudo mais. Ai, mas eu tô me achando demais. Não tá. E é uma coisa que também me deixa mexida, porque eu lembro que no final do curso que eu dava de gestão financeira, eu sempre colocava do prêmio da arquitetura, né? E o prêmio da arquitetura só tiveram poucos casos que foram premiadas mulheres. E muitas vezes era homem com mulher. Não era só mulher. Então, assim, eu acho que um dos pontos será que a gente está tentando, de fato, quando tem lá algum prêmio da arquitetura, será que a maioria se inscreve? Ou já vai lá, não, nem vou ganhar, então nem tento, entendeu? E assim por diante. Outro ponto também, acho que vai muito de como é que você se posiciona dentro de uma mesa de reunião. Será que eu tenho coragem de falar? Será que eu tenho segurança para falar ali, para negociar e assim por diante? Porque senão você entra no escritório, aí tem lá os sócios, aí sempre é o homem que vai fazer as negociações com a construtora e assim por diante. Então, acho que tem muito disso. Acho que um ponto também bem relevante é a questão da maternidade. Sim. Né? Acaba que a mulher, ela entra num e tem processo ali preconceito. de um tempo, tem isso. Super. Então, assim, a questão da maternidade influencia muito também, né? Sim, mas eu acho que também é entender, que o nosso modelo nossa forma de se posicionar vai ser diferente, mas isso não significa que vai ser pior ou inferior, não. Eu falo mais até em otimização de tempo. Sim. Né? Assim, gente, eu falo, se o homem conseguisse fazer metade do que a gente faz, né? Concordo. Eu sou da sua. E a gestão financeira, ela é importante até para viabilizar. Sim. Hoje, nós empresárias, em pensar na família também. Porque hoje, você vê todo mundo sempre postergando pra ser mãe, né? Assim, porque eu tô querendo ter sucesso, então eu não posso ser mãe. Então, eu vou esperar eu ter o sucesso que eu quero atingir. Depois eu vou ser mãe. E assim, ter a gestão financeira na minha vida... eu sempre quis ser mãe, então não ia postergar isso, mas assim, me deu uma segurança de que eu poderia ter um escritório de sucesso e ter o meu João, né? Então, assim, eu acabei de dar à luz e estou com uma obra acontecendo. Que eu acho isso uma ousadia, porque meu medo, minha insegurança era, e aí eu parei. Quem que vai me procurar? O escritório não tem meu nome?
Mas foi tão legal porque eu percebi que as pessoas, os meus clientes, também entenderam que o meu escritório não é só eu. Então, assim, ele é uma equipe muito bem gerida. Então, a gente tem ali uma equipe muito, muito capacitada para atender enquanto eu não estiver. Porque é setorizada, mas porque eu tive uma base financeira legal. Então, a maternidade também é linkada no financeiro. Porque se você tem um escritório que não está organizado e você decide ser mãe e decide parar, assim, precisa ter um resguardo. Assim, que hoje resguardo não é nem 3 meses. Gente, meu resguardo durou 15 dias certo. O seu 15? 15. O meu foi meio... Davi chegou em casa, no segundo dia, estava toda a equipe fechando uma revista de 300 páginas. Olha isso. Não, o meu durou 15 dias que ninguém... As minhas caras com medo, assim, não, vamos deixar a Betânia em paz. Aí eu, com 15 dias, mandei, oi, eu tô aqui viva, porque eu queria trabalhar. Quem tem o perfil muito empreendedor, como eu acredito que é o de todo mundo aqui, a gente não aguenta ficar tanto tempo. Mas, assim, se não tiver uma base financeira... A maternidade dá uma surtada, porque você tem que cuidar de uma criança, você não quer delegar isso, até no momento não tô querendo delegar, e você tem que cuidar do seu escritório, você tem que fazer dinheiro e tô com uma construção. Pensa que surto. Mas eu acho que uma coisa boa, assim, do empreendedorismo é que, querendo ou não, a gente faz as nossas escolhas do que é valoroso para cada pessoa. Então, pra Betânia era valoroso flexibilidade de horário. Então, pra ela organizou o escritório para que ela consiga ter ali um tempo de qualidade com o filho e assim por diante. O que eu sempre penso é que nós, mulheres, nós não temos também tantos exemplos. Então, se a gente quer... eu dei uma aula um tempo atrás que era exatamente falando sobre empreendedorismo feminino, e aí eu trouxe a capa da Forbes de alguns anos atrás, que era Cristina Junqueira, CEO do Nubank, uma das cabeças do Nubank, fundadora também, e ela estava grávida. E é uma capa, acho que de uns 5 anos atrás, parecendo que mulher nunca ficou grávida e foi dona de empresa antes, é incrível, né? Isso. Então, assim, você pensar, caramba, isso é uma manchete, isso saiu em vários lugares, que é a primeira capa da Forbes do Brasil de uma mulher grávida. Então, acho que a gente vai estar bem, vai estar feliz quando isso não for notícia mais. Isso, mas, quando for tem pouco tempo, né? Tem pouquíssimo tempo, anos, eu acho que deve ter uns 4 anos que eu recebi um diploma de honra, o mérito do Dia do Empreendedorismo Feminino, né? E daí eu fiquei sabendo que tinha 50 anos só que a mulher poderia trabalhar sem autorização a gente, por marido. Exemplo, é pouco tempo demais. É pouco As nossas tempo. avós não tinham conta em banco, porque para ter conta em banco tinha que ter CPF. Mulher só podia depositar na conta do marido ou na conta do pai. Gente, é uma realidade. Então, assim, é uma coisa que pra gente parece Pensar. muita doidura, mas não é. E aí, quando eu falo empreender, como é que eu ia depositar o dinheiro de um negócio se eu não podia nem ter um dinheiro no meu nome? Nem ser dona do negócio. Né? Exato. E além disso, também tem a questão do filho. A gente tá pegando esse gancho assim, que não tem como, a criança realmente é super ligada à mãe. Então, a gente tem essa gestão essa é uma dor minha. Sim, do tempo. Porque assim, eu sou empreendedora por paixão. Então, eu nunca estou com um projeto. Sim. É sempre tá muitos projetos demais, e projetos né? com vários braços, e isso é assim, muito. Essa parte de gestão do tempo, no meu MBA, a Tati De Andela, que bombou, né? Assim, ela era professora ainda, lá do IPOG, e daí nenhuma me chamava atenção. Eu assisti, tá. Aquela coisa. Na aula dela, no módulo dela, gente, sério, caiu uma lágrima assim. Eu falei assim, gente, eu preciso disso. Ela colocava até o almoço com a mãe na agenda e porque senão ela não planeja. É entender o que é importante e planejar, né? Planejar, porque isso aí vale para muitas coisas da nossa vida. Por exemplo, exercício. Eu não tenho tempo. Tem momentos da vida que é difícil você equilibrar todos os pratinhos, é verdade. Mas você tem que colocar também como prioridade, porque assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Em alguns momentos é mais difícil digerir elas. Mas se você colocar ali, encaixar, eu vejo isso muito como desafio na leitura. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, gosto muito de ler. E às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, você lê demais. Betânia já me falou isso algumas vezes. E são 20 minutos. 20 minutos eu tenho. Eu acho que ela tem também, entendeu? Só que mas prioridade. é o tal da prioridade. Mas então, hoje eu vim pra Goiânia pro podcast, né? E aí eu aproveitei a semana e falei assim, vou tirar a semana toda e atender quem que eu tenho que atender em Goiânia.
E aí, hoje eu finalizei com um stories no meu Instagram, falando assim, o tanto que a mãe é feliz quando o filho é bem-vindo. E assim, com certeza. E pra mim é muito importante ter o João comigo nesses primeiros momentos. Então, as minhas 2 clientes que eu atendi, eu deixei um pouco o João com o pai. E aí, quando deu o tempo certo, que eu tinha que encontrar o João, o pai levou o João pra mim. E aí, eu tava atendendo ainda. Então, o João ficou comigo em parte do atendimento nessa semana. E assim, você vê a gente... Quando o cliente entende seu perfil e entende que aquilo é importante pra você, passa a ser importante pra ele também. Porque deu tudo certo. Eu atendi com meu filho, consegui fazer negócio, deu super certo, foi lucrativo, foi ótimo. Sim. E consegui ser mãe, né? Que isso é bacana. aí. Inclusive... Então, falando ainda das dores, assim, acho que uma questão que a gente pode trazer também é sobre o medo de contratar. Tem muitos escritórios que às vezes estão iniciando e ficam naquela dúvida ali, será que eu terceirizo? Será que eu crio uma métrica? E muitas vezes é da cabeça, né? Vou dar 10% para fulano, 20% para ciclano e começa a precificar o serviço de outras pessoas. A parte da terceirização, muitas vezes ela é essencial no início do escritório, porque você não tem nem tanta organização e nem capacidade, às vezes, de pagar alguém mensalmente ali dentro. E faz sentido porque você pegou um projeto, você quer ali só separar aquele valor, pagar aquela pessoa, mas você não sabe se vai ter continuidade. No início de carreira acontece muito isso, né? Então, é normal essa terceirização. Mas a partir do momento que aquilo for se tornando frequente, vale muito a pena você incluir aquilo. Esse valor, né, que seria a despesa do funcionário, do colaborador dentro da empresa. Só que a gente só consegue fazer isso também se tem essa separação de contas, porque uma das coisas que vocês trouxeram ali que eu acho muito importante quando a empresa vai crescendo, a gente cria vergonha na cara, né? Sim. Porque a uma gente coisa... fica com vergonha, na verdade, quando vê que não Fica, porque assim, uma coisa é mexer num dinheiro que é seu e que é da empresa e meio que tá tudo bem na cabeça das arquitetas, né? E aí você vai mexer num dinheiro que é de outra pessoa, que tá esperando aquilo ali pra viver no próximo mês. Então, acho que dá essa vergonha na cara que muitas vezes, só trabalhando por conta própria, as pessoas não têm. Bacana. E até pegando o gancho dessas dores... falando aqui da nossa geração, da Experience Generation, a gente vê que muitos profissionais se sentem ameaçados e com razão, porque muitos não estão fazendo o que devem, a tarefinha de casa, né? Inclusive, eu sou uma que venho sofrendo com essa... Mas estou quase lá, já fiz mentoria, 2, enfim, vai sair. Mas eu vejo que a maioria vai deixando, né? E acaba que os novos profissionais estão ganhando um espaço gigantesco, super conectados, hoje tudo é conectado. O que vocês têm para falar sobre isso? Então, vou começar. Eu comecei a mexer com o Instagram e trabalhar com o Instagram antes de ter o meu escritório físico. E eu só tive condição de abrir o escritório físico por conta do Instagram. Porque na época a gente até tinha feito, né, a questão de conversão, quantos clientes que vêm pelo Instagram, e deu assim, 85% dos clientes vinham pelo Instagram. Então eu não tinha opção. Se eu queria crescer, se eu queria ter cliente, eu precisava aparecer. E no começo eu vejo os stories que eu fazia quando eu comecei, que eu tava com 24 anos, cheio de caras e bocas, assim, umas coisas meio forçadas, sabe? E hoje é tudo muito mais natural. Mas só é natural hoje porque eu comecei um dia, né? Verdade. Então, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade, porque pra mim realmente foi difícil, não era algo natural, eu sempre fui muito tímida. Quem me vê conversando muito fala, mentira, você não é tímida, sempre fui muito tímida. Então, aparecer no Instagram, mesmo que fosse sozinha, dentro do meu quarto, era um desafio enorme. Tamo juntas. Era assim, eu regravava vários. Minha dor latente, assim, que pulsa dentro de mim. Exatamente. Só que aí, concurso, aula presencial, aula online, né? E o Instagram hoje, ele me permite atender, assim, acho que a gente já chegou a mais de 43 cidades no Brasil todo. Então, a gente atende muito online. Olha aí, fica a dica. Legal. Olha para sua câmera, por favor, e dá essa dica pro pessoal. Invistam no online, gente. Ele pode te levar, assim, ó, a conhecer o mundo. Eu já então, é muito trouxe importante. grandes cases aqui de sucesso que ganharam o mundo, literalmente, com o digital, que é o caso da LF, né? Hoje eles estão em 20 países, além do Brasil. Incrível. Né? O alcance
alcance é incrível. Então, as pessoas precisam aproveitar, principalmente quem tá começando, que não tem um escritório, que ainda não tem, assim, o nome no mercado. Aproveitar oportunidades, igual você disse, né, exatamente. Quem quer a Marcela na fila do pão, sabe? Nunca ouvi falar dessa pessoa. Vai lá, né? O que você tem a perder? O não você já tem, então faça Exatamente. Eu tinha uma estagiária que falava assim, o não a gente já tem, vamos embora atrás da humilhação. isso aí. E ela era pequenininha, e ela falava, vamos embora atrás da humilhação. Gente, a gente dava trela de rir. E você, Betânia? Olha, eu sou leonina nata, eu sou Aparecida. Então, assim, eu adoro sair na câmera, adoro que o povo me olhe, eu sempre fui adoro ser o centro das atenções. Então, o Instagram, pra mim, eu adoro. Foi Então, tranquilo o processo. o que eu achei? O que foi um divisor de águas? Eu tinha um Instagram pessoal e tinha um Instagram profissional. E aí, uma vez eu troquei um projeto, que eu era rainha de troca de projeto, ela que me cortou. E aí, eu troquei um projeto em troca de um marketing de 3 meses lá. E aí, gente, ela postava uns trem, escrevia umas coisas que não tinha nada a ver com a minha essência. Aí, naqueles 3 meses, eu falei, eu não vou ter mais meu Instagram pessoal, o meu profissional vai ser junto, e eu vou querer mostrar para as pessoas a minha identidade, porque não dá certo eu contratar alguém pra ser uma pessoa que eu não sou. Sim. E aí foi quando eu parei, eu não excluí o meu pessoal, mas eu parei de mexer, literalmente, aí até que foi hackeado tempo atrás, e aí eu perdi ele mesmo. Mas eu comecei a ver que o Instagram, ele dá uma potência tão grande, que assim, eu não, ao contrário de você, eu ainda não abri... eu nem faço esse tipo de serviço ainda, que abre para online, projetos online, porque o tipo que eu faço no escritório é uma gestão diferente de projeto. Então, são trabalhos diferentes. Mas ele permite que os meus clientes se aproximam mais de mim. Então, assim, hoje mesmo, uma cliente, a Dona Alzira, que ela vai assistir, eu tenho certeza. Ela viu... Dona Alzira, ela viu que eu estava na Bela Arte, e ela foi e pediu pra eu... ligou pro Carlos, porque eu não tava atendendo ela, porque eu tava atendendo outra cliente, falou, fala pra ela já escolher meu papel e parede. Porque eles se conectam de uma forma tão bacana, que eles se sentem assim, a Betânia tá lá, liga lá e fala pra ela resolver. Porque eles sabem de tudo. Né? E o João, quando alguém vê o João, João, eu já te conheço, porque vê no Instagram. Então, o Instagram, além de permitir negócios, ele aproxima o seu negócio. Aproxima. E que permite criar novos negócios. Então, eu acho que, assim, hoje eu não estou fazendo online, mas pode ser que, como eu já tenho um Instagram sólido, ele possa me trazer... Com certeza. outras oportunidades. Eu acho que essa dificuldade maior é pra nossa geração. Sim. Pra nossa, pra minha. Quantos Vocês anos? podem me incluir. 36. Pode contar? 36 pode. Não, mas a minha é um pouquinho mais dos 40 pra cima. Porque assim, gente, eu vim literalmente do impresso, né? Literalmente, Sim. né? Da revista de casa. Minha família é de gráfica a vida inteira. Eu nasci dentro de uma gráfica. Eu amava o cheiro do papel, sabe? Aquela coisa assim de acompanhar a revista. Então, pra mim, foi uma transição muito difícil. A própria de casa já estava preparadíssima. Na época a gente tinha aplicativo, a gente participava de um revisteiro a nível nacional, Instagram, 168 mil seguidores, nem tinha a profissão de social media, mas eu, zero preparação. E tô nessa batalha já tem o quê? Uns 7 anos, mas vencerei. Vai sim. Vai, Isso vencerei. que é importantíssimo. Você não veio dessa geração, igual você tá falando, Você mas tá tá disposta. disposta. Sim. E é o que Gente, falta. mas a questão de estar disposta, eu não tenho opção. Mas porque Mas você você já quer descobriu ser que não um tem sucesso. opção, Você né? quer se manter e ser um sucesso. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que não existe opção de não aparecer Não tem. mais. Sim. Ou você aparece ou você tá Ou falando você é errado. esquecido. Minha mãe fala, quando alguém te convida pra em qualquer coisa, para de ter preguiça. Porque quem não é visto, não é lembrado. Então, haja, estuda, faça diferente. Porque se você não é visto, não é lembrado. E até, assim, pra aproveitar essa questão do Instagram, eu tive um Instagram há muito tempo com o meu nome. E foi uma decisão tirar o meu nome do escritório e colocar o nome da Yellow, né? Porque eu queria sair um pouco do holofote. Então eu falei, vou sair um pouquinho porque eu quero que os projetos apareçam mais, quero que as meninas também apareçam. Então hoje eu criei o Instagram da Yellow do zero. Eu tinha o meu, mas eu fiquei naquele receio porque era um Instagram muito focado para outros arquitetos por conta do curso. Então o meu público de cliente não tava Não tava ali, sabe?
até tava, mas minoria. Então, quando eu decidi abrir o Instagram da Yellow, eu pensei, bom, esse daqui eu vou direcionar realmente para projeto. Diferente do dela, eu falei, eu não quero nada da minha vida pessoal. E eu acho importante falar isso, porque também deu muito certo. Sim. E aí tem pessoas que não gostam de aparecer, mas tem projetos muito bons. Então, mostre seus projetos. Faça alguma coisa. Né? Descubra seu talento. Eu Exatamente. acho que... Só nesse final aqui já teve várias dicas, Sim. mas chegamos, infelizmente foi muito bom. Quase 2 horas de podcast. Meu Deus, eu quero ver tudinho. Leonina. Eu acho que pra gente fechar, Mari, as dicas. Você acha que... Eu acho que talvez até um resumão, né? Do que a gente falou sobre todos os assuntos. Foi muito legal. Acho que 5 dicas, assim, do financeiro. Talvez as principais separe as contas desde o início. Você não tem que gastar nada com isso. R$0. Abra uma conta digital lá, separa as contas. Estipule o que é um salário e respeite ele. Então não é, me empolguei porque fechei um contrato novo. Não, respeita. Isso é muito importante para a época das vacas magras. Terceiro, contrate pessoas, mas não dê um passo maior que a perna. Quando você contrata, olha se a contratação, se é CLT, se é PJ, o que vem junto, que você vai ter que honrar com ela. Deixa eu ver o que mais que é muito importante. Quarto, precificação é importante? Mas a maioria dos escritórios, e agora eu tô falando de escritórios que já precificam certo, não olham se tem margem de lucro no final. Precificação é uma conta, mas saber se deu lucro é muito diferente. Sim. É só depois que você executa o projeto que você tem noção disso. E 5, não tem jeito, não tem um único formato de escritório. O sonho de cada pessoa é muito diferente e particular, né? Então, o sonho pode ser ter um escritório imenso com muitas pessoas, pode ser uma sede física e assim por diante. Mas assim, entenda qual que é o seu sonho, que a gente falou muito aqui, né? Mas isso é primordial para você conseguir, de fato, começar a plantar para depois colher. Fechamos com chave de Incrível. ouro. Perfeito. 5 dicas Gente, foi um prazer receber vocês. Foi um prazer foi nosso. Estamos Foi conectadas, nossa conexão não acaba por aqui. Inclusive, vários projetos aí. Logo vocês vão receber mensagens minhas. E vamos continuar. Eu acho que é o nosso papel, né? Sim, é continuar com certeza. envolvendo, convencendo as pessoas Sim. de investir, né? Sim. Na própria marca, de empreender. E ajudar o mercado a crescer, porque acho que todo mundo Exatamente. ganha. De forma certa. Exatamente. Com certeza. É isso aí. Eu acho que aqui tem 4 apaixonadas, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada. Vocês gostam? Foi bom pra Foi vocês? Maravilhoso. Ótimo. Senti muita vontade. Foi ótimo. Ah, coisa boa. Gente, é isso aí. Muitas dicas. Foi uma aula. Eu acredito que foi uma aula, né? O pessoal assistir todo, papel e caneta. E terminamos aqui. Terminamos o 3º episódio, mas ainda temos mais um super episódio que nós iremos falar de oportunidade de carreiras, transição, enfim, muita coisa boa. Continua aqui com a gente. Antes de finalizar, lógico, esse podcast só acontece por conta desses meus super parceiros. Vocês conhecem todos os meus parceiros? Certeza. Vocês conhecem? Empresas incríveis. O EARCCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sono Automação, Paoli Tecnologia para a Cozinha, Vitrale Design e Casulo Guarda Tudo. É isso aí, gente. Obrigada e até o 4º episódio.